Olá a todos, meu nome é Humberto, sejam bem-vindos ao canal Luz do Evangelho. Hoje iremos abordar um tema muito interessante. A Bíblia apresenta algumas aparentes contradições, que nos levam a questionar e aprofundar nosso entendimento sobre a natureza de Deus, e nossa relação com Ele. Em 1 João 4, versículo 12. Lemos que ninguém jamais viu a Deus. Mas no Antigo Testamento, encontramos relatos de pessoas que afirmam ter visto, ou lutado com Deus. Como podemos entender essas passagens? E como isso se relaciona com a ideia de que Deus habita em nós, e não em edifícios que o homem chama de igreja? Vamos explorar esses textos para entender melhor essas questões. Vamos começar lendo os versículos que nos trazem essa questão. 1 João 4, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Se amarmos uns aos outros, Deus habitará em nós. Não no barracão que chamam de igreja. Alegando que se você não vai à igreja, está afastado de Deus. Mas se Deus habita em você, como poderia estar afastado dele? Agora vamos ver outros versículos, que nos ajudam a entender melhor. Em Gênesis 32, versículo 22 ao 30 diz: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o vale de Jaboque. E tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Meu nome é Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou, e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E Jacó chamou o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. O próprio varão disse: Lutaste com Deus, e prevaleceu, e Jacó disse que viu Deus face a face, ou seja, aquele varão era o próprio Deus. Mas se homem nenhum nunca viu Deus, como Jacó viu? Em 1 João 4, diz que nenhum homem nunca viu Deus, e Jacó está dizendo que viu Deus face a face, e até lutou com ele. Qual é esse Deus que Jacó lutou? Se homem nenhum nunca viu Deus, será que Jacó era um alienígena? Não, ele era um homem. Então que Deus era esse que ele viu? Livro de Números, capítulo 12, versículos do 6 ao 8. E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por quê? Pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Aqui, o próprio Deus de Israel está dizendo que falava com Moisés face a face, mas em 1 João está dizendo que homem nenhum nunca viu a Deus. Moisés via Deus face a face, e Jacó até lutou contra ele. Quem seria esse Deus? Livro de Êxodo, capítulo 24,
versículos do 8 ao 10. Então tomou Moisés aquele sangue, e espargiu sobre o povo, e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Eles viram o Deus de Israel. Qual Deus é esse que eles viram? Se em 1 João, diz que homem nenhum nunca viu a Deus, será que eles eram alienígenas? No livro de Isaías capítulo 6, versículos do 1 ao 3 diz: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Na tradução King James diz: Santo é Yahvé dos exércitos. Quem é esse Deus que Isaías viu? Lembrando que, homem nenhum nunca viu Deus, assim como está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 12. O Deus do Antigo Testamento é um, e o Deus do Novo Testamento é outro. Vocês estão sendo enganados o tempo todo. As pessoas nas igrejas muitas vezes estão prestando adoração ao Deus da Antiga Aliança, mas temos que adorar o Deus da Nova Aliança. O Deus da Antiga Aliança perdeu, mas continuam pregando ele, por causa de dízimo e oferta, coisas da Antiga Aliança. Jesus veio com a Nova Aliança, e não fala em nenhum momento sobre dízimos, porque era coisa da Aliança Antiga. O dízimo e oferta era para ser doado às viúvas, estrangeiros e órfãos, mas o que os sacerdotes estavam fazendo com os dízimos e as ofertas? Pegando para eles. Por isso Jesus quebrou as coisas dentro do templo, soltou os pombos, e fez todas aquelas coisas, e pediu para que não fizessem da casa do Pai um covil de ladrões, e ele não estava falando sobre o barracão, e sim das pessoas. Deus faz morada nas pessoas. No livro de João, capítulo 14, versículo 23, diz assim: Jesus respondeu, e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Ele não faz morada no barracão, ele faz morada em nós, ou seja, em outras palavras, Jesus estava dizendo: não façam das pessoas covil de ladrões, não roubem as pessoas, pois aquele que fizer mal a um desses pequeninos, está fazendo mal a mim também. A nova aliança não é para ficar dando dízimos e ofertas, enriquecendo os pastores, para que eles comprem carros luxuosos, jatinhos, mansões e fazendas. A nova aliança é para ajudar os pequeninos, as pessoas necessitadas. Aquela pessoa que está com água cortada, sem luz, sem alimento, e esses são os pequeninos, façam a eles, pois assim você estará fazendo para Deus. Vocês precisam amar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Os pastores ricos, milionários, não são pequeninos, não precisam de ajuda, não faça a eles, façam aos pequeninos. Agora vamos ler Hebreus, capítulo 10, versículo do 5 ao 14. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, e de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então ele disse: Aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse:
Sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste. Os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: Aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro, para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se, e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Todos aqueles sacrifícios que eram feitos pelos sacerdotes, anualmente no templo, não foram aceitos por Deus, não agradavam a Deus, mas descia a Shequina de Deus, descia uma nuvem para receber o sacrifício. Então quem estava aceitando aqueles sacrifícios? O Deus do Novo Testamento, ou o Deus do Antigo Testamento? Por que sacrifícios e oferta? Deus não quis, pois não agradava a ele. Então quem estava aceitando esses sacrifícios? Quem vinha na nuvem, e consumia todo o sacrifício que era oferecido? O Deus do Novo Testamento, da Nova Aliança, não quer sacrifício, não quer sangue, ele quer a nossa obediência. Abraão parte pombas ao meio, e esse Deus desce para receber o sacrifício de Abraão. Moisés faz sacrifício ao pé do monte, e esse Deus desce para receber o sacrifício de Moisés. O Deus da Nova Aliança não recebeu sacrifício de ninguém, pois ele não se agrada de sacrifícios. Ele prepara um corpo para o Filho, e esse corpo vai para sacrifício, mas não para ele, e sim para o outro, pois a cédula que era contra nós foi rasgada. Rasgada onde? Na cruz, quando a carne foi chicoteada com um chicote chamado Zorrague, a carne foi rasgada até os órgãos aparecerem, o corpo de Cristo foi rasgado, o corpo que foi preparado para sacrifício. A alma não, mas o corpo, que foi preparado para sacrifício, pois o Deus da antiga aliança queria sacrifício, então Cristo se fez sacrifício por nós, a alma dele fez sacrifício do corpo, pela nossa alma. E no livro de Isaías, capítulo 53, do versículo 9 ao versículo 10 também diz assim: E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. A alma de Cristo passou por expiação pelo nosso pecado, não passou por uma cruz de madeira aqui na terra, pois essa foi feita para Javé. A carne foi dada por Cristo para pagar Javé, porque ele queria sangue inocente. Cristo pagou para nos libertar, e nós só ficamos livres desse corpo de carne quando morremos. Só então nossa alma fica livre para subir a Deus, mas enquanto estamos aqui nessa terra, estamos presos nesse corpo, matéria de carne. Deus não quis sacrifícios e ofertas, então quem estava recebendo era o Deus da antiga aliança, não o Deus verdadeiro. A alma de Cristo estava sendo oferecida lá no céu, enquanto o corpo estava sendo esmagado aqui na terra, por expiação ao pecado que a nossa alma cometeu, e toda a enfermidade da nossa alma estava passando para o corpo de Cristo. Ele levou sobre o corpo toda a nossa enfermidade, e desceu à sepultura. Ele se ofereceu como expiação pela nossa alma, não foi pelo nosso corpo. A Bíblia diz que todo homem é mentiroso, o nosso corpo é do pecado. Não tem ressurreição para ele como pregam, mas vamos receber de Deus um novo corpo, um corpo espiritual. Ele morreu não pelo nosso corpo, mas pela nossa alma.
O corpo de Cristo foi oferecido em sacrifício pela nossa alma, a Bíblia diz. Todos pecaram, e foram destituídos da glória de Deus. Mas, se você nem existia ainda, como você pecou? Você pecou lá em cima, quando era espírito, você foi um dos anjos que se rebelou contra Deus, e caiu na terra, e quando se arrependeu, Satanás te aprisionou em um corpo de carne. Ele não aprisionou só Adão e Eva, ele aprisionou nós todos. Estamos aqui aprisionados, e só vamos nos livrar dessa prisão quando morrermos, e partirmos dessa terra. A morte não é o fim, a morte é só o começo, de uma alegria gloriosa, na vida eterna com Cristo. Irmãos e irmãs, com essa explicação, podemos concluir que: primeiro, a presença de Deus, Ele habita em nós através do amor mútuo, não se limitando a templos físicos. Segundo, experiências de Moisés e Jacó, ambos afirmaram ter visto e lutado com Deus, apesar da Bíblia dizer que ninguém jamais viu a Deus. Terceiro, Deus da antiga aliança e Deus da nova aliança. Uma reflexão sobre como o entendimento sobre Deus está errado. Existe um Deus do Antigo Testamento, e outro Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é Satanás, enquanto que o Deus do Novo Testamento é o Pai de Jesus Cristo. Quarto, sacrifícios e ofertas, explicação sobre quem aceitava esses rituais, e como Jesus trouxe uma nova abordagem. Quinto, a redenção pelo sacrifício de Cristo. A explicação de como Cristo se sacrificou para libertar a alma humana. A reflexão sobre esses temas nos desafia a compreender melhor a natureza divina e a aplicação prática da fé. Ao buscar entender essas questões, somos convidados a uma fé mais profunda e a uma vida de amor e serviço aos pequeninos, refletindo o verdadeiro propósito da nova aliança em Cristo. Agora pedirei ao Júlio para orar por todos vocês que assistiram até aqui. Pai Celestial, agradecemos por Tua palavra, que nos guia e nos revela mais sobre Tua natureza e amor por nós. Ajuda-nos a entender as Escrituras e a viver de acordo com Teus ensinamentos, amando e ajudando todas as almas, porque elas são nossos irmãos e irmãs. Que possamos ser verdadeiros templos vivos, onde Tua presença habita. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Irmãos e irmãs, estamos chegando ao fim do nosso encontro, mas lembre-se sempre que somos chamados a amar uns aos outros, reconhecendo que Deus habita em nós, através desse amor. Devemos concentrar nossos esforços em ajudar os necessitados, os pequeninos, que Jesus mencionou, em vez de seguir práticas antigas, que não mais se aplicam à nova aliança, que foi estabelecida por Cristo. Se você gostou dessa reflexão, e quer continuar explorando esses temas, inscreva-se no nosso canal para receber mais vídeos, e deixe seu comentário abaixo com suas opiniões. Até o próximo encontro, e fiquem com o Deus verdadeiro.